aconteceu uma coisa humilhante, deplorável para nossas Forças Armadas. Um presidente da República, que é o chefe supremo das Forças Armadas, não tinha o direito de envolver as Forças Armadas a fazer uma comissão para investigar urnas eletrônicas, coisa que é da sociedade civil, dos partidos políticos e do Congresso Nacional. E o resultado foi humilhante. Foi humilhante. Eu não sei se o presidente está doente, não sei o que está, mas ele tem a obrigação de vir à televisão e pedir desculpas à sociedade brasileira e pedir desculpas às Forças Armadas por ter usado as Forças Armadas, que é uma instituição séria, que é uma garantia para o povo brasileiro contra possíveis inimigos externos, fosse humilhada apresentando um relatório que não diz nada, nada, absolutamente nada daquilo que ele durante tanto tempo acusou. Um presidente da República, ele pode errar, mas ele não pode mentir. Não é aceitável que um presidente da República minta para o seu povo. E no Horizonte, acabamos de provar que um presidente que tinha sido eleito 5 vezes deputado pela urna eletrônica, que teve seus filhos eleitos pela urna eletrônica, colocasse em dúvida a urna eletrônica. Exatamente porque ele sabia que iria perder as eleições. O Tribunal Superior Eleitoral desmentiu as acusações feitas por um canal do YouTube argentino sobre fraudes no sistema eleitoral no segundo turno. Jurídica e personal e física. As acusações foram divulgadas em uma transmissão ao vivo feita pelo dono do canal La Derecha Diário, Fernando Sirimedo. No vídeo, ele apresenta um suposto relatório de auditoria das urnas eletrônicas brasileiras e afirma que o país usou modelos de urnas que não teriam passado por testes de segurança. Contém muito poucos votos. Fernando Sirimedo é amigo há mais de 10 anos do deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, derrotado no segundo turno. Eles estiveram juntos no último dia 13, pouco antes do segundo turno das eleições. O TSE negou as afirmações do argentino, informando que os modelos anteriores a 2020 foram submetidos a diversas análises ao longo dos anos, com 5 edições de teste público de segurança. Depois da live, Fernando escreveu em uma rede social que o site de dados do TSE saiu do ar. Em nota, o tribunal informou que o portal Dados Abertos apresentou uma instabilidade devido à sobrecarga de acessos, mas que os serviços oferecidos pelo site já foram restabelecidos. A corte ainda determinou a derrubada das contas do Twitter e do Instagram do deputado federal mais votado do país, Nicolas Ferreira, do PL de Minas, apoiador de Bolsonaro, por compartilhar trechos da live do canal argentino. No fim do dia, a Meta, que responde pelo Instagram, informou que cometeu um erro e restaurou a conta do deputado eleito. Em uma rede social, Eduardo Bolsonaro postou uma mensagem dizendo que o país está sob censura. Não existe censura quando o tribunal aplica a lei para evitar e proibir a propagação de desinformação. Mesmo depois de terminado o período eleitoral, principalmente com a realização do segundo turno, é importante lembrar que o TSE é o guardião de todo o sistema da urna eletrônica. Toda vez que alguém ataca o sistema eleitoral, das urnas eletrônicas, propaga fake news ou divulga desinformação, o TSE tem a obrigação de defender o sistema, porque esses ataques significam ataques à própria democracia. Nós tentamos contato com o deputado eleito, Nicolas Ferreira, mas não houve resposta. O Twitter também não se manifestou. O Tribunal Superior Eleitoral desmentiu as acusações feitas por um canal do YouTube argentino sobre fraudes no sistema eleitoral no segundo turno. Jurídica e personal e física. As acusações foram divulgadas em uma transmissão ao vivo feita pelo dono do canal La Derecha Diário, Fernando Sirimedo. No vídeo, ele apresenta um suposto relatório de auditoria das urnas eletrônicas brasileiras e afirma... Vocês por acaso não leram o relatório? Quero deixar uma coisa bem clara, para que não haja dúvida, as Forças Armadas não acharam irregularidade alguma com o sistema eleitoral de votação. Porém, eles fizeram algumas conclusões e algumas sugestões muito interessantes aí para nós. Eu tenho certeza que depois desse vídeo você vai lá nas redes sociais das Forças Armadas pedir desculpa. Porque certamente você não leu o relatório, não é verdade? Digo e repito, o relatório não consta qualquer irregularidade com o sistema eleitoral de votação. E de antemão já quero deixar bem claro que eu não vou expor a minha opinião. Eu vou apenas ler o relatório das Forças Armadas aqui, beleza? Então, o algoritmo, Polícia Federal, TSE, minha mãe, até minha mãe me cobra aqui, tá? É importante registrar que o TSE definiu limites de acesso ao sistema e que dificultou a análise dos códigos-fontes conforme abaixo listado. Vamos lá. Foram autorizadas somente análises estáticas, ou seja, foi impossibilitada a execução de código-fonte, fato que teve consequência a não compreensão da sequência de execução de cada parte do sistema. Vamos lá para a letra B, ó. Não foi autorizado o acesso do sistema
de controle da versão do sistema eletrônico de votação, que viabilizou a comparação da versão compilada com a versão fiscalizada e também impossibilitou a aferição da correspondência entre os códigos-fontes. Isso quer dizer que não há certeza de que o código presente nas urnas é exatamente o que foi verificado. Letra C. Não foi concedido acesso às bibliotecas do software desenvolvidas por terceiros referenciadas no código-fonte, limitando o entendimento do sistema inspecionado. E, letra D, as restrições da fiscalização do ambiente de análise dificultaram a inspeção de um sistema complexo que possui mais de 17 milhões de linhas de código-fonte. E nessa linha tracejada vermelha aqui abaixo, ó, a análise da equipe técnica ficou limitada à inspeção visual, restringindo muito a capacidade da equipe das Forças Armadas de Serviço Eletrônico de Votação em identificar a inconformidade da segurança. Esse processo teve 65 páginas e eu li por completo, tá bom? Assim, para o aprimoramento e fiscalização do Serviço Eletrônico de Votação, sugere-se como importante que seja disponibilizado o acesso ao controle de versão da sala de inspeção do código. Letra B. Seja permitido o uso de ferramentas de análise dinâmica dos códigos-fontes compilados. E letra C. Seja concedido o acesso às bibliotecas de software desenvolvidas por terceiros referenciadas no código-fonte. Resumo das oportunidades de melhoria. Foram autorizadas somente análises estáticas, inviabilizando a compreensão da sequência de execução de cada parte do sistema, bem como o funcionamento do sistema em um todo. Não foi autorizado o acesso ao sistema de controle de versões do sistema eletrônico de votação, não assegurando que a análise do código-fonte esteja realizada na última versão do software. Não foi concedido o acesso às bibliotecas do software desenvolvidas por terceiros. As restrições às fiscalizações de ambiente de análise dificultaram a inspeção de um sistema complexo que possui mais de 17 milhões de linhas de código-fonte. Então, essa aqui é a conclusão, tá? Eu separei as partes que eu achei mais interessantes. Cumpre-se destacar que o trabalho da equipe das Forças Armadas se restringiu a fiscalizar o serviço eletrônico de votação, não compreendendo outras atividades, como, por exemplo, manifestação acerca de eventuais indícios de crime eleitoral. Entretanto, aqui na parte tracejada, apesar da intenção de conferir a transparência do processo, as ferramentas e os procedimentos disponibilizados pela equipe técnica do TSE para o trabalho das entidades fiscalizadoras não foram suficientes para análise técnica mais completa. E por fim, a última linha aqui, a análise estática de um código de mais de 17 milhões de linhas, aliadas à falta de informação, as condições de segurança da rede usadas para armazenar o repositório de bibliotecas de compilação limitou a abrangência e eficácia do procedimento de fiscalização feita pela equipe das Forças Armadas ao Serviço Eletrônico de Votação. Então, William Borne aqui explica, tá bom? Saiu até no Jornal Nacional. O Ministério da Defesa entregou hoje ao Tribunal Superior Eleitoral o relatório que fez do Sistema Eletrônico de Votação. No documento, o Ministério informa que não investigou crimes eleitorais e pede ao TSE que analise 2 pontos. O primeiro é que, segundo o relatório, o acesso à rede durante a compilação do código-fonte e consequente geração dos programas, os códigos binários, pode configurar risco à segurança do processo. O segundo ponto se refere aos testes de funcionalidade, realizados por meio do teste de integridade e do projeto piloto com biometria. Segundo o documento, não é possível afirmar que o sistema eletrônico de votação está isento da influência de um eventual código malicioso que possa alterar o seu funcionamento. O Ministério pediu que a Corte a sugestão dos técnicos militares de realizar uma investigação técnica para melhor conhecimento da compilação do código-fonte e de seus possíveis efeitos, e de promover a análise minuciosa dos códigos que efetivamente foram executados nas urnas eletrônicas. Esses 2 pontos contrariam frontalmente as conclusões das demais entidades fiscalizadoras, como o Tribunal de Contas da União e a Ordem dos Advogados do Brasil, que atestaram que o processo eleitoral é seguro e imune a qualquer vício. Até engasguei aqui. Pessoal, além dos bloqueios em rodovias, apoiadores do presidente Jair Bolsonaro fazem manifestações antidemocráticas em 20 estados e no Distrito Federal contra o resultado das eleições. São atos golpistas convocados em grupos de WhatsApp e nas redes sociais para pedir intervenção militar e resistência civil. No Rio de Janeiro, os manifestantes estão na frente do Comando Militar do Leste, no Palácio Duque de Caxias, sede das Forças Armadas. O grupo protesta contra a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva no segundo turno e pede intervenção militar.
Em São Paulo, apoiadores de Bolsonaro contrários à eleição de Lula estão concentrados perto do quartel-general do Exército, na região do Parque Ibirapuera, na zona sul da capital. A maior parte usa roupas verde e amarela, leva a bandeira nacional. Alguns foram ao local de moto, uma marca dos atos a favor de Bolsonaro. No Ceará, o ato começou às 9 horas da manhã em uma praça em Fortaleza. Por lá, o grupo também usa camisas com as cores da bandeira do Brasil. Já na Paraíba, a manifestação é em uma das principais avenidas de João Pessoa. O grupo está concentrado em frente ao grupamento de engenharia do Exército. Atos também estão sendo realizados na região norte do país. No Pará, apoiadores de Bolsonaro estão reunidos em frente ao batalhão do Exército de Belém. Além das bandeiras do Brasil, alguns manifestantes levaram bandeiras de Israel. Em Goiás, os atos acontecem em pelo menos 4 cidades. Na capital Goiânia, os manifestantes estão concentrados em frente ao quartel do Exército, no Jardim Guanabara, que fica ali na região norte. Além de bandeiras do Brasil, eles levaram cartazes que pedem resistência civil e intervenção federal. Olhem para mim, em frente ao quartel que meu pai serviu, e me olhem em cima dessa cadeira de rodas. Eu quero dizer uma coisa para toda a nação, sem nenhum medo, porque nós não temos medo. Eu estou sobre essa cadeira de rodas, porque eu fui espancado na cadeia. Eu fui torturado na cadeia da Papuda em Brasília. Meus amigos, eu fui preso 3 vezes por defender a liberdade da nossa nação. Na 3ª prisão, eu apanhei tanto e depois sofri um acidente que fiquei sobre essa cadeira de rodas. E eles tentaram, Vanderlei Silva, me tornar um símbolo de medo. Mas nós somos um símbolo de resistência! Dos valores morais! A Brigada Militar de Porto Alegre está cumprindo ordens do ministro Alexandre. Tá? Para retirar, primeiro foi a retirada de todos os carros e agora de todas as barracas, né? Para terminar com o nosso movimento democrático. Isso está acontecendo aqui no Comando Militar Sul de Porto Alegre. Hoje é 11 de novembro de 2022, em torno das 8 horas da noite. E o prazo é até a meia-noite para retirarem tudo. Essa é a democracia que está sendo implantada agora no Brasil. Pessoal, nós precisamos comunicar o mundo todo do que está ocorrendo agora no nosso Brasil. Nos ajudem, por favor. Nos ajudem e venham em nosso socorro. Nós precisamos, assim, que nos ajudem mesmo. Por favor, os homens que estão ouvindo, as pessoas que estão ouvindo, se dirijam para o Comando Militar Sul o quanto antes. Tá? Ordens do ministro Alexandre. E o governo do Estado já determinou, então, para a brigada que seja cumprida. Pessoal, boa noite. 11 de novembro, 21h40. Comando Militar do Sul. A brigada chegou aqui para tentar tirar o pessoal, tentar intimidar, identificar lideranças. Foram questionados. Um oficial do Exército, acho que oficial de serviço, desceu aqui, conversou com a brigada e foram embora. Então tá todo mundo aqui mantendo a posição. Eu estava em casa, já voltei. E quem puder vir, vai ajudar. Não é hora de amolecer, senão a ditadura vai tomar conta.
Um abraço e uma boa noite para todo mundo. Se em algum momento verdades transfiguradas, notícias infundadas e tendenciosas ou narrativas manipuladas tentarem manchar nossa honra na vã esperança de desacreditar a grandeza de nossa nobre missão, lembrem-se de que a calúnia jamais maculou a glória de Caxias. O Exército Brasileiro, perpétuo defensor dos interesses nacionais, permaneça servindo a nação e seja reconhecido por seu patriotismo vibrante, pela busca da modernidade e pelo eficiente e permanente estado de prontidão na garantia de nossa soberania. Que a legalidade, a legitimidade e a estabilidade continuem como valores centrais, sempre em respeito ao povo e à nossa amada nação. Vocês sabem o que significa, no conceito puro, o que é golpe? O que configura um golpe? Violar, ignorar, rasgar a Constituição Federal Brasileira e exercer o poder de forma hegemônica e generalizada. Por exemplo, quando alguém prende uma pessoa sem apresentar uma base legal do crime, sem informar qual lei, é um ato que viola a Constituição Federal. Quando alguém censura, a Constituição Federal proíbe a censura. Quem censura comete um crime contra a Constituição Federal, contra o Estado Democrático de Direito, contra a nação formada pelo povo brasileiro. Então, quando o povo percebe que o Brasil vive em um estado de exceção, que significa, num conceito jurídico, sem respeito às leis, sem respeito à ordem legal, e com um Congresso Nacional acovardado há muito tempo e de joelhos, deixando o povo sozinho, o que o povo faz? O que a Constituição Federal permite o povo fazer? Ir às ruas e pedir ao poder independente das Forças Armadas aquilo que a Constituição Federal coloca como uma das missões das Armadas, que é a reposição da lei e da ordem no nosso país. E talvez, com as leis sendo respeitadas, com as separações dos poderes sendo garantidos, como uma república, o povo brasileiro poderá voltar a contar também, por exemplo, com o Congresso Nacional. E por que eu estou dizendo tudo isso? Porque parte do consórcio de imprensa no Brasil acusa o povo brasileiro nas ruas de golpistas e denomina a livre manifestação do povo brasileiro, garantido pela Constituição Federal, de atos antidemocráticos. Em ditaduras, em regimes totalitários como Cuba, Venezuela, o controle da informação, a censura, é um recurso para controlar as pessoas, para impor a ditadura. E o Brasil é uma nação livre, cuja Constituição Federal assegura que todo cidadão brasileiro tem direito ao acesso à informação, tem direito a uma imprensa livre. E parte da imprensa brasileira comete um crime contra o povo brasileiro, silenciando ou batendo palmas para todo aquele que censura, quem quer que seja. Não importa o partido, não importa a ideologia. O povo brasileiro não aceita as injustiças e as manifestações têm recebido a cobertura da imprensa internacional. Furou a bolha, chegou lá fora. Vejam, na imprensa internacional de todas as vertentes ideológicas, é importante afirmar, seja nos Estados Unidos, na Europa, na América Latina, circulam verdades que estão sendo censuradas e perversamente deturpadas por grande parte da imprensa brasileira. Nos Estados Unidos, você encontra matérias de jornais de todas as vertentes políticas, é muito importante frisar, e que deu o estopim para outras mídias internacionais passarem a gerar notícias próprias e independentes, porque eles perceberam o que faz grande parte do consórcio da imprensa brasileira. Os olhares responsáveis do mundo se voltam para o Brasil e centenas de repórteres internacionais estão aqui, acompanhando as manifestações do povo brasileiro. Enquanto isso, parte da mídia brasileira perde total a credibilidade perante o povo brasileiro,
e o povo se sente desamparado com o comportamento de uma imprensa que parece estar contra o povo. Dilma Rousseff, em Quito, decidiu criar uma unidade técnica eleitoral sul-americana. O PT descobriu o caminho para o poder, o voto eletrônico.